Você ficou surpreso que o Eduardo Bolsonaro falou duas vezes em ditadura em 2 dias? Falou até do AI-5, ele falou assim, ele foi categórico, ele falou diretamente. Não se surpreenda, porque está batendo o desespero. Eles sabem que por vias democráticas o Bolsonaro não se segura há muito tempo. Por quê? Hoje, por exemplo, o Alexandre Frota mostrou a prova do crime, de um crime de responsabilidade que ele acusou o Bolsonaro na CPI das fake news. O Bolsonaro tentou censurar o Alexandre Frota, eles se encontraram e o Bolsonaro mandou o Alexandre Frota calar a matraca. Falou palavrão, inclusive. E o Bolsonaro, é engraçado que ele age como o pessoal da máfia. As pessoas que disseram que foram ameaçadas de morte pelo Domingos Brazão, para quem não sabe, Domingos Brazão é o cara, eu fiz um vídeo faz alguns dias dizendo, ele foi apontado pela PGR, não por mim, pela Procuradoria-Geral da República, como mandante, suposto mandante da morte da Marielle. E alguns deputados foram ameaçados de morte por ele, dizem que foram ameaçados de morte por ele nos últimos anos. Dizem que ele chega, ele abraça a pessoa e ele fala ao pé do ouvido, ele tapa a boca e faz a ameaça ao pé do ouvido, ou quando ele tem algum recado para dar, ele faz assim. O Bolsonaro faz igualzinho com o Alexandre Frota, que disse que o Flávio Bolsonaro também fez igualzinho, abraçou ele e falou, papai tá bravo contigo. E assiste o vídeo, tem 8 segundos e você vai ver. Você viu o vídeo, parece simplesmente o Bolsonaro mandando o Frota calar a boca. Por quê? Porque o Alexandre Frota, um dia antes, tinha dito em plenário, tinha dito para todo mundo que quisesse ouvir, que o Queiroz, Fabrício Queiroz, o assessor do Flávio Bolsonaro, devia estar preso. Ele cobrou a prisão do Fabrício Queiroz. Nesse dia, o Flávio Bolsonaro disse, o papai, no caso o Jair, tá bravo contigo. E o Frota disse que o Jair Bolsonaro ligou para ele, mandando ele calar a boca, ele parar de falar nesse assunto. E depois, nesse encontro, teve esse vídeo aí, em que o Bolsonaro disse para ele, cala a matraca. Veja bem, o presidente da República, nas suas atribuições, ele não pode interferir no legislativo, ele não pode tentar censurar um deputado, muito menos um deputado que está cobrando a prisão de alguém, muito menos quando esse alguém é ligado ao presidente, amigo do presidente, diz o próprio Bolsonaro que é amigo dele há mais de 25 anos, que trabalhou mais de 10 anos no gabinete do filho dele, que nomeou vários funcionários fantasmas, que já está provado que são funcionários fantasmas, e que o Ministério Público só não está investigando e mostrando as provas da investigação porque o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes barraram a investigação. Veja bem, o Dias Toffoli barrou a investigação e o Ministério Público continuou investigando. Porque o Witzel quer derrubar o Bolsonaro, porque o Witzel quer ser presidente. Eu não estou falando que o Wilson Witzel é uma pessoa boa e nem que o Bolsonaro está certo. Não. São funcionários fantasmas, o Ministério Público continua investigando e o Gilmar Mendes mandou parar. Até pelo menos o dia 11 de novembro, que é quando o STF vai votar em plenário. E veja bem que momento ruim para o Bolsonaro depender do STF. O momento em que o filho dele fala de ditadura 2 vezes, o momento em que ele publica esse vídeo das hienas, um momento em que ele começa a ser ligado cada vez mais com a morte da Marielle. Eu vou fazer vídeos sobre isso, eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Ninguém fala tanto sobre esse assunto quanto eu. Eu vou fazer vídeo sobre isso, calma. Mas agora o Bolsonaro vai ficar dependendo do STF, porque se volta a investigação sobre os funcionários fantasmas, sobre a rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro, tudo comandado pelo Queiroz, que foi denunciado pelo Frota em plenário. A gente já sabia dos crimes, mas o Frota pediu a prisão dele. Depois o Bolsonaro cometeu esse crime tentando censurar. Se volta essa investigação, gente, o Bolsonaro não dura muito tempo. Só que o Bolsonaro está cercado por todos os lados. Tem o crime da Marielle, tem os áudios do Queiroz. Lembram dos áudios do Queiroz? Quem teve acesso a todos os áudios diz que é muito grande, que derruba o Bolsonaro. A Globo tem esses áudios, a Veja tem parte dos áudios e a Folha também tem os áudios. Eles tiveram acesso aos áudios. A Folha e a Globo estão divulgando mais. Vamos ver quais são os próximos áudios. Tem um áudio em que o Queiroz diz assim, ele está super protegido e ele fala e ninguém sabe quem é essa pessoa que está super protegida. Gente da Globo que teve acesso aos áudios disse que ele está falando do Adélio, o Adélio da facada, está super protegido. E o Queiroz cobra a proteção para ele também. Agora, por que o Queiroz está reclamando que o Adélio está protegido e ele não? Os dois são amigos do Bolsonaro? Os dois têm conluio com o Bolsonaro? Como assim? O que o Adélio teria em comum com o Queiroz? O Adélio é a pessoa que, na versão oficial, que eu, Thiago, não acredito, eu
eu tenho todo o direito de acreditar ou não, e você também, é que o ADL tentou assassinar o Bolsonaro. Essa é a versão oficial. Então, o que ele teria em comum com o Queiroz? A não ser que a versão oficial seja uma mentira, que a facada seja fake, ou que a facada tenha sido encomendada por um amigo do Bolsonaro, um amigo do Bolsonaro que saberia que com a facada o Bolsonaro ganharia, ou que queria ver o Bolsonaro morto para substituí-lo e ganhar a eleição. É isso, porque é a única coisa que o Queiroz pode ter em comum com o ADL para ele reclamar, o ADL está super protegido e eu não estou. E quem disse que é sobre a ADL que está falando é quem teve acesso aos áudios. Dá um Google e vocês vão ver que sai em vários locais que isso tem a ver com a ADL. Então o Bolsonaro está cercado pela morte da Marielle, por essa facada, os áudios do Queiroz, CPI das fake news e o inquérito das fake news que rola no STF em segredo e não vazou quase nada sobre esse inquérito, só vazou que eles estão chegando nas milícias do Bolsonaro, que a CPI das fake news em paralelo, uma investigação completamente diferente, também está chegando, e o Alexandre Frota falou muito sobre isso, falou que quem comanda é o Carlos Bolsonaro. Acontece que na CPI das fake news, que é onde o Bolsonaro está mais desesperado porque tudo é público para todo mundo ver. Todo mundo viu o Alexandre Frota falando sobre essa censura que ele sofreu do Bolsonaro, que é um crime de responsabilidade. O impeachment do Bolsonaro pode ser protocolado a qualquer momento. Para quem não sabe, tem mais de 10 pedidos de impeachment do Bolsonaro já protocolados de outros crimes dele. Para alguns exemplos de crime dele, quando ele falou que ia deportar o Glenn Greenwald, é crime. Ele fere a impessoalidade do presidente. O presidente não pode tratar o cargo como pessoal para perseguir alguém ou para dar apoio para alguém que seja amigo dele. Não pode. E quando ele diz, eu vou deportar o Glenn Greenwald, ele falou isso, tem vídeos dele falando, todo mundo sabe, ele feriu isso, foi um crime de responsabilidade. Quando ele zombou do pai do presidente da OAB, que foi torturado, outro crime de responsabilidade. Quando ele revogou e depois reeditou o decreto das armas, que o STF tinha barrado, é outro crime de responsabilidade, ele não pode fazer esse tipo de interferência. E agora, com prova, com vídeo, com tudo, o Alexandre Frota mostra que ele está tentando censurar parlamentares que falam contra ele. E olha que o Frota era um parlamentar do partido dele e um dos mais votados do partido dele. Então é uma censura brava. A gente sabe que o Bolsonaro censurou jornalistas, censurou muita coisa, mas geralmente ele faz isso pelos bastidores. Com um vídeo provando, aí ficou bem claro o crime do Bolsonaro. Fora tudo isso que está em volta do Bolsonaro, tem essa investigação da rachadinha do Flávio Bolsonaro. E aí prova vários crimes dele, porque tem a rachadinha, que é quando um funcionário recebia o salário. Funcionário fantasma ou não, recebia um salário e devolvia esse salário para o Queiroz administrava e fazia os depósitos para o Flávio Bolsonaro, para Michele, para todo mundo. E tem a inteirinha, que é quando eles simplesmente pegavam os dados de alguém que nem sabia que estava lotado no gabinete, ou seja, nem sabia que estava sendo contratado como assessor, e eles embolsavam o salário inteiro da pessoa. A revista Época foi lá na casa dessas pessoas e perguntou, vocês trabalharam para o Bolsonaro? E as pessoas ficaram revoltadas ainda. Eu não. Veja bem, se fosse um criminoso, alguém que estava no esquema, se fosse uma rachadinha, a pessoa tivesse realmente recebendo parte dos salários, não daria entrevista, ou negaria, ou faria alguma coisa assim, como esses funcionários fantasmas da família do Queiroz e tudo mais. Mas, não. As pessoas que foram entrevistadas, procura no Google Época, Flávio Bolsonaro, assessores, que são parentes da ex-esposa do Bolsonaro. Então, eles tinham acesso a dados deles, como RG, CPF e tudo mais, para cadastrá-los como funcionários fantasmas. E eles nem sabiam disso. Eles falaram, eu nunca trabalhei, nunca recebi um centavo, eu não sei disso. Então, é a inteirinha. E aí tinha gente lá ganhando 11, 12 mil por mês. Esse dinheiro, o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o clã Bolsonaro, embolsava tudo. E aí fica claro como é que o Flávio Bolsonaro comprou 37 imóveis, como é que o Bolsonaro tem 2 casas num condomínio, que a casa mais barata lá custa 4 milhões de reais, sendo que é incompatível com o salário dele e com os gastos que ele tem, incompatível aquelas casas que o Bolsonaro tem. Então, a coisa está ficando feia. Por isso que eles estão testando os limites da democracia. Eles não têm apoio nos militares. Veja bem, eles têm apoio de parte do exército, mas eles não têm apoio nenhum da marinha nem da aeronáutica. E boa parte do exército está assim, que vocês são loucos? Vocês são loucos? Você vai ameaçar uma ditadura? Sabe o que acontece com os investidores estrangeiros? Se você continuar ameaçando ditadura, se você tentar isso, sabe o que acontece com a Bolsa de Valores, que o mercado financeiro tanto preza?
cai. Os investidores saem do Brasil no mesmo dia. Ninguém quer investir num país em ditadura. Olha o que aconteceu com a Venezuela, por muito menos. A Venezuela não teve golpe de Estado. O Maduro foi eleito e ele fez várias coisas contra TVs, contra opositores, apesar dos opositores lá serem realmente golpistas financiados pelos americanos. Os investimentos saíram todos de lá. Antes dele fazer isso, quando era ainda do Hugo Chávez, a Venezuela estava crescendo ainda. Quando começou a radicalizar mais, porque também os opositores radicalizaram, aí saíram os investidores, começaram as sanções econômicas e a Venezuela virou o que virou. O Brasil, como o Bolsonaro sempre falou, o Brasil vai virar uma Venezuela, o Brasil vai virar uma Venezuela. Se ele tentar radicalizar, o Brasil vai virar sim uma Venezuela. A gente vai virar um país com várias sanções econômicas que não pode importar e nem exportar para ninguém. Um país desindustrializado, porque a indústria vai começar a morrer se não pode exportar e se não pode importar. E um país onde vai ter escassez de alimento, onde vai ter inflação de 1 milhão de % ao ano e onde vai ter ditadura, repressão e tudo mais. E muita gente brigando, muita gente morrendo, muita gente sofrendo. É isso que vai acontecer com o Brasil. Então os militares não querem isso, eles não querem ter que sair lutando. O Brasil tem munição, eles falam, tem munição para 24 horas de guerra. Qualquer país, chega aqui o Putin da Rússia e fala assim, ô Bolsonaro, acaba com a palhaçada, manda a tropa aqui. Não dura um dia a guerra contra a Rússia. Vem aqui os Estados Unidos e fala, ó, não dá lucro, ditadura, vamos tirar esse cara aqui e colocar outro, porque ainda é o Donald Trump nos Estados Unidos, ainda. Daqui um ano não será mais, o Donald Trump não ganha a eleição, daqui talvez menos de um ano, porque ontem a Câmara dos Deputados aprovou o prosseguimento do impeachment do Trump, falta o Senado, onde a maioria é pró-Trump ainda. Quando começou o processo de impeachment dele, 37, 38% dos americanos eram a favor. Hoje já são 51% a favor, porque vai aparecendo coisa nova e mais gente vai mudando de opinião. Sem falar que o país começa a piorar durante um processo de impeachment. Então, a coisa tá feia para o Bolsonaro. O desespero tá batendo. E a CPI das fake news já tem o requerimento para convocar o Carlos Bolsonaro, já foi aprovado o requerimento para convocar o Felipe Martins, que é o assessor da presidência. Eles estão desesperados, porque essa galera não pode mentir. A semana que vem vai ser a pior semana para o governo Bolsonaro. Eu já falei, novembro vai ser pior e o inferno vai começar no fim de outubro. Eu não sabia que o inferno ia ser tão ruim, o inferno do Bolsonaro. Eu falei isso faz 3, 4 dias. Esses 3 últimos dias de outubro foram um inferno para o Bolsonaro, mas novembro vai ser pior. Semana que vem, o Alan dos Santos, do Terça Livre, um dos maiores produtores de fake news do Brasil, ele vai depor na CPI das fake news. E ele é convocado, ele é obrigado a fazer o juramento de só falar a verdade. Ele não é convidado, como foi o Frota ou outros. Ele tem que fazer o juramento de só falar a verdade. Aí tem gente que fala, ele pode ficar calado para não produzir provas contra si mesmo. Pode, ele pode sim ficar calado. Mas nesse caso, ficar calado, ele já está assumindo o risco de ser preso, porque se um deputado fala, você fez isso ou não fez? Você ficando calado, você está confirmando que fez, quem cala consente. Eles podem sim prendê-lo por ficar calado, por se negar a responder perguntas, porque ele é convocado, ele não é convidado, ele é obrigado a ir lá. Se ele não for, é condução coercitiva, mas a gente sabe que ele vai. Eles estão sendo instruídos faz semanas pelos assessores do Bolsonaro para tentarem se esquivar das perguntas. Mas vamos ver como é que eles vão lidar lá com vários deputados. O desespero está batendo. Esse governo não dura muito. Eles vão tentar radicalizar, mas eu, Thiago, não acredito que eles consigam. Porque ontem houve uma reação muito grande contra as falas do Eduardo Bolsonaro. Eu espero a cassação do Eduardo Bolsonaro, porque isso já mostra, a maioria do Congresso é contra o que você está falando. Aí o Eduardo Bolsonaro diz que é uma tentativa de censura, é um AI-6 contra ele. O AI-5 foi quando a ditadura fechou o Congresso, cassou mandatos e tirou o habeas corpus. Não existia mais habeas corpus no Brasil. Você era preso, ficou preso, acabou. Você só vai ser solto quando a ditadura quiser que você seja solto. O Eduardo Bolsonaro diz que tentarem caçá-lo é uma tentativa de AI-6. Ele já mostra que é burro, que ele não entende nada, que ele não leu livros de história, porque não existiu AI-6. E se o AI-5 caçou deputados, tirou habeas corpus, tirou a liberdade de expressão, imagina um AI-6, ele ainda é deputado. Ele ainda tem liberdade de expressão, que ele não pode defender uma ditadura em plena democracia. Isso fere completamente todos os princípios da democracia. Você não pode defender ditadura quando você está na democracia, porque numa ditadura você não pode defender a democracia, porque você vai torturado e morto. É isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilhe e se inscreve no canal. Falou!